Olá, meu nome é Laila, eu sou estudante do último semestre da graduação de História da Arte e esse vídeo é uma proposta de atividade final para a matéria chamada Um Estudo Decolonial na Arte no Brasil, eletiva proposta pela professora Caroline Overhoff Ferreira. Espero que esse vídeo sirva como um disparador de questões e de aproximação com os debates artísticos dentro da história da arte. Antes de começar, eu já peço licença para entrar na casa de todo mundo, assim como eu peço licença para ancestralidade, principalmente porque eu vou tratar de um artista que lida diretamente com o universo do ancestral e que a gente possa ter uma boa apresentação. Bom, eu vou falar do Ayrson Heráclito, que ele é um artista baiano, que se entende na chave do artista sacro, um tradutor do universo do sagrado do candomblé. Eu dei o nome dessa apresentação de O Limite Permitido do Visível. Existem relações que são estabelecidas com determinadas imagens que nem todo mundo pode ter acesso se não fizer parte daquele contexto. E esse é um desses momentos em que a gente vai justamente ter acesso a imagens que nos foram permitidas. Então é interessante a gente pensar que tudo aquilo que a gente não está vendo e que essas imagens elas existem, só que elas não estão disponíveis para todo mundo ter acesso. A gente vê essa representação vocativa de Nanã deitada no chão sobre um suporte de palha e os alimentos referentes a ela dispostos em sua cabeça, formando um desenho estético proposto pelo artista dentro da sua proposta de leitura poética da ritualidade do candomblé. O Ayrson Heráclito ele nasceu em Macaúbas, na Bahia, no interior, em 1968. Ele é artista, professor, curador e ele também já participou de diversas exposições pelo Brasil e pelo mundo. Dentre as suas referências, a gente tem o mestre Didi, que foi um sacerdote do candomblé de Salvador, na Bahia, muito importante. Tem a Marina Abramovic, o Joseph Byers, não sei se você fala o sobrenome dele, e o Marcel Odenbach. O Ayrson se coloca como um tradutor do universo do sagrado do candomblé. Então ele pensa e articula as imagens do candomblé e uma das formas pela qual ele faz isso é através da performance. Isso faz com que tenha uma realocação dessas imagens, traçando outros diálogos e também saindo de uma ideia da representação. Pensando nisso, a gente tem a citação que está aí na imagem, que é: como todo artista sacro, a gente permeia o universo da cosmogonia dos seus mitos. Daí a ideia de tradução. A gente está vendo também uma frase que eu retirei de uma entrevista dele, pensando nessa articulação do universo do sagrado do candomblé por meio da performance. Então ele disse: romper com o simulacro da representação é, para mim, o fim maior desta forma de intervenção artística. Então, ele está pensando outras relações com o universo do sagrado e suas possibilidades de manifestação, articulação e de apresentação. Para ajudar a gente a pensar um pouco nisso, tem do lado a videoarte chamada As Mãos de Epó, que é de 2007, em que a gente vê 9 frames que estão dispostos no limite de uma tela, e no primeiro plano a gente tem as mãos de uma pessoa negra. No segundo, a gente tem o epó, que é o azeite de dendê, e existe uma relação entre essa mão e esse epó. Em cada frame, as mãos estão dispostas de uma determinada maneira. E isso tem a ver com a proposta do vídeo, que é pensar a dança dos orixás a partir dessas mãos. Então, como que as mãos fazem as danças dos orixás, como as danças dos orixás podem se manifestar através das mãos e pela dança, uma dança das mãos. Então, esse trabalho nos ajuda a pensar justamente como que ele se coloca como esse tradutor do universo do candomblé. Eu vou ler uma definição breve de performance que eu encontrei no texto do próprio Ayrson, que é: o termo performance, amplamente utilizado em diversas situações da vida cotidiana, vem constantemente se atualizando e serve em artes visuais para definir um gênero de arte que envolve confrontamento e hibridismo. Intrincada e diversa, ela transita nas fronteiras das definições tradicionais de arte, expandindo e tomando o ato da criação dinâmico e vivo. Então ele coloca um pouco de onde ele partiu artisticamente, que é pensar justamente a performance por ser um campo que se permite híbrido, que se permite ser um ponto de confrontamento, tanto em relação à história da arte quanto em relação ao próprio fazer artístico, colocar as questões em diálogo com o sagrado do candomblé. Trouxe também o trabalho Sacudimentos, que é um ritual que ele tem como objetivo limpar a energia de um determinado espaço a fim de afugentar os eguns, que são os espíritos que estejam por lá. Então ele faz esse ritual em 2 espaços. Um que é na Casa dos Escravos, na ilha de Goré, no Senegal, e o outro que é a Casa da Torre, em Salvador, Bahia, que é a sede da fazenda de Garcia Dávila. Então esses 2 espaços, eles têm relação intrínseca considerando o contexto da escravidão. Então a gente consegue pensar que existe uma colocação da maneira pela qual se quer fazer essa limpeza, esse processo de cura. A maneira pela qual se quer fazer esse processo de cura do processo colonial, né?
é por meio das religiosidades de matrizes africanas. Isso não é uma coisa trivial, isso estabelece uma proposição de uma cosmopercepção e uma cosmosensibilidade de ser e de estar no mundo. É uma maneira de se lidar com as violências coloniais, trazendo justamente as espiritualidades e as religiosidades de matriz africana pré-coloniais como chaves nesse processo de cura e de articulação. Para fazê-lo, foi necessário 10 anos, dentre autorizações burocráticas para se colocar nesse espaço dessa maneira, assim como o próprio percurso espiritual do artista dentro da casa de candomblé, tendo que acessar relações e posições lá dentro que lhe permitissem fazer esse ritual. Bori, Performance Art Oferenda à Cabeça, é um trabalho que propõe uma leitura poética do rito do Bori. Essa performance envolve as representações vocativas dos orixás, os alimentos sagrados de cada um, assim como os seus modos de preparo. Eu vou ler uma citação rápida pra gente começar a se aproximar do que é o Bori. Cada pessoa, antes de nascer, escolhe o seu Ori, o seu princípio individual, a sua cabeça. Ele revela que cada ser humano é único, tendo escolhido suas próprias potencialidades. Odu, destino, é o caminho pelo qual se chega à plena realização de Ori. Portanto, não se pode cobiçar a cabeça do outro. Cada um, como ensina Orunmila e Fá, que são os búzios, deve ser grande em seu próprio caminho, pois, embora se escolha o Ori antes de nascer na Terra, os caminhos vão sendo traçados ao longo da vida. Nas imagens, a gente vê os performers deitados sobre uma esteira, com os alimentos dispostos em volta da sua cabeça. E a maneira pela qual esses alimentos estão dispostos tem relação à leitura poética que o artista propõe. Alguns desses alimentos são o milho, a pipoca e o arroz, por exemplo. Bom, e para finalizar, eu agradeço todo mundo da matéria, as pessoas que assistiram os nossos cursos e quem assistiu esse vídeo também.